Acompanhe comigo aqui algumas considerações iniciais sobre esse momento da reflexão. No fim dos anos 60, o movimento gaysista havia se tornado aquilo que nós podemos chamar de uma dinamite social preparada para explodir. Como vocês se lembram, nós havíamos falado sobre as estratégias do movimento gaysista nos Estados Unidos desde os anos 30 e como esse movimento havia crescido, sobretudo pela ação de revolucionários de matriz comunista, como por exemplo Harry Hay, criando células de infiltração social. Nos anos 60, o movimento já havia se espalhado pelos Estados Unidos. Então, o que nós tínhamos no final dos anos 60 era uma situação em que apenas um elemento detonador seria suficiente para a explosão da militância em termos de amplitude social. Esse elemento detonador, esse grande evento, ocorreu justamente no mês de junho, no dia 27 de junho do ano de 1969, num bairro chamado Baixo Manhattan, em Nova York, num bar gay de propriedade da máfia, conhecido e até hoje existente, conhecido como Stonewall Inn. A partir desse evento, foi um evento razoavelmente violento, o movimento vai explodir e vai se transformar num movimento político bastante conhecido e vai impulsionar, como nunca antes havia acontecido, o movimento gaysista dentro da sociedade americana. Outra consideração importante a tratarmos é que, após o evento de Stonewall, a força política do movimento gaysista se potencializou e permitiu que os seus revolucionários adotassem uma linguagem cada vez mais agressiva contra aquilo que eles chamavam de uma moral burguesa, monogâmica e tradicional. O que os revolucionários fizeram, na verdade, foi usar o sexo anal desmedido, desenfreado, como uma espécie de arma revolucionária sexual contra a estrutura social. O que acontecia na época é que as famosas saunas gays já haviam se espalhado pelos Estados Unidos e elas se tornariam justamente os centros de difusão do vírus HIV em função do número de adeptos e do número de relações sexuais que eles mantinham por noites. Essas saunas gays haviam sido consideradas aquilo que os americanos chamavam de liberated zones, ou seja, zonas livres, livres de ação policial, livres de cerceamento moral, né? E mais tarde, durante a explosão da AIDS, como nós veremos mais adiante, mesmo as tentativas do CDC, o Center for Disease Control dos Estados Unidos, de deter a epidemia, mesmo as iniciativas do CDC não foram capazes de fechar as saunas gays, onde esse comportamento promíscuo e altamente comprometedor estava acontecendo, né? É interessante nós lembrarmos que a chegada da AIDS, essa epidemia mortal que atingiu os Estados Unidos e depois boa parte do mundo nos anos 80, ela não apenas não esfriou a radicalização do movimento gaysista, mas inclusive estimulou-a. Estimulou-a no sentido de que muitos dos militantes aproveitaram a tragédia da AIDS para se vitimizar ainda mais, culpando a sociedade conservadora, culpando, por exemplo, o governo Ronald Reagan, culpando a indústria farmacêutica pelos males que lhes acarretava. Muito bem, não há como negar que o advento da AIDS, com as suas implicações mortais em larga escala, respingaria de alguma forma sobre o movimento, porque era inegável que a doença havia começado e havia se alastrado nos círculos homossexuais. Então, quando isso começou a acontecer, foi necessário que se repensasse as estratégias do movimento. E isso vai acontecer sobretudo na segunda metade dos anos 80. Embora a sociedade americana, àquela altura,
mesmo entre os conservadores, fosse pouco resistente ou prestasse pouca atenção ao discurso do movimento gaysista, ainda assim havia um dano diante da opinião pública em função da AIDS. Era preciso, portanto, se fazer uma revisão estratégica da atuação do movimento nos Estados Unidos. E essa revisão vai acontecer justamente com a chegada, sobretudo, de alguns experts, alguns acadêmicos, dois deles em particular, que terão a nossa atenção aqui, dois acadêmicos de Harvard, que irão produzir um artigo e um livro que servirão de referências para a luta revolucionária em direção à supremacia social do movimento. Muito bem, como tudo começou em relação a esse evento que nós chamamos de evento explosivo, o Stonewall Inn. O ano foi em 1969, o local era o Baixo Manhattan, numa rua chamada Christopher Street. Essa região de Manhattan já era conhecida por ser um foco de revolucionários desde o começo do século XX. No ano de 1969, as relações homossexuais ainda eram ilegais no estado de Nova York, embora, na verdade, as pessoas não estivessem muito preocupadas em punir legalmente adultos livres que tivessem relações consensuais. O que acontece é que a própria natureza das relações homossexuais, nessa altura da sociedade americana, pedia redutos próprios para encontros. E os bares gays, especialmente os bares gays em Nova York, Los Angeles e São Francisco, que são as mecas do homossexualismo americano, propiciavam essa arena para o encontro e para novos relacionamentos e busca por novos parceiros. O ponto mais famoso desses encontros era justamente esse bar localizado na Christopher Street, na região de Greenwich Village, em Nova York, o Stonewall Inn. O Stonewall Inn pertencia a um sujeito, um mafioso chamado Fat Tony, ou Tony Gordo, que era membro da família mafiosa Genovese. A máfia era proprietária de vários bares nas maiores cidades americanas, e o Stonewall Inn era provavelmente, nessa altura, em fins dos anos 60, o mais famoso bar gay dos Estados Unidos. E o que acontece é que o Stonewall Inn, como boa parte dos bares gays em Nova York, eles não tinham licença para a venda de bebida alcoólica, a chamada Liquor License, que era expedido pela SLA, a State Liquor Authority. Geralmente, por razões as mais diversas, essa licença não era destinada a alguns estabelecimentos nos quais se tinha alguma dúvida do tipo de atividade que se realizava ali dentro. Então, algumas situações que aconteciam no Stonewall Inn, como por exemplo prostituição masculina, tráfico de drogas, aliciamento, extorsões, pessoas, por exemplo, pessoas públicas americanas, indivíduos que ocultavam, por exemplo, o seu homossexualismo e frequentavam lá, frequentemente eram objetos de extorsão por aqueles que trabalhavam no bar ou conheciam as pessoas que frequentavam. Então esse tipo de ambiente era um ambiente visto com muita suspeita pela polícia de Nova York. Em 27 de junho de 1969, houve denúncias de que indivíduos estavam praticando atos libertinos, na verdade estavam praticando sexo oral na frente do Stonewall Inn, ou seja, na rua, né? Os moradores da região estavam um pouco se importando com o fato de que no Stonewall Inn frequentavam gays e pessoas que praticavam atos homossexuais. Mas quando esses atos tomaram as vias públicas, aí sim as pessoas se incomodaram e elas acabaram chamando a polícia. Nessa noite de 27 de junho de 1969, 9 policiais do Departamento de Polícia de Nova York entraram, foram recebidos com hostilidade, porque muitos que trabalhavam no bar, como não podiam vender bebida alcoólica, mas serviam bebida alcoólica, eles mantinham essas bebidas
guardadas em lugares impróprios, por exemplo, em carros estacionados na frente do estabelecimento. E os policiais entraram lá e eles detiveram alguns dos funcionários e alguns dos clientes, os quais, de alguma forma, receberam de forma hostil a esses policiais. Bem, ao saírem do recinto, carregando esses agora presos, né, detentos, eles foram recebidos por uma turba enfurecida do lado de fora, foram atacados com cadeiras, com copos, até coquetel Molotov se ensaiou a atirar neles, né? Ovos, a gritaria foi muito grande. Vocês veem aí uma foto tirada no momento. Pela foto tirada, como você pode reparar aí, há até um certo clima de uma certa descontração da parte de alguns, né? Como se estivessem levando aquilo mais ou menos na brincadeira, né? Mas de fato houve sim uma tensão muito grande. A violência foi desmedida naquele momento, o tumulto virou um conflito maior, perdurou por quase uma semana, e o que ficou bastante claro é que já havia uma facilidade de conexão, de interface entre os vários grupos gaysistas, porque em questão de horas, vários deles já estavam ali naquela rua, na Christopher Street, engrossando o tumulto, e engrossando a gritaria e a ação dos rebeldes contra os policiais. É curioso que esse mês passado, agora, entre os meses de maio e junho de 2019, nós tivemos uma manifestação oficial da polícia de Nova York, na pessoa do seu comissário, o senhor James O'Neill, comissário da polícia de Nova York, que agora no dia 6 de junho, em atenção ao mês que é chamado de Pride Month, ou World Pride, no caso, o mês do orgulho gay, dentro das festividades do orgulho mundial gay, né, o World Pride. O senhor James O'Neill, que é um comissário de polícia apoiado pelo prefeito de Nova York, que é um prefeito de linha comunista, chamado Bill de Blasio, que inclusive já se manifestou de forma hostil contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele emitiu formalmente, agora, desculpas formais em nome da polícia de Nova York pelo que havia ocorrido naquele 27 de junho de 1969. Né? Agora notem as palavras, no mínimo curiosas, do senhor James O'Neill, quando da entrevista coletiva que ele deu sobre esse evento. Ele disse o seguinte, abre aspas, nesse mês em que passamos pelo World Pride, ou seja, o mês de junho, né, penso que seria irresponsável da minha parte não falar sobre o evento ocorrido no Stonewall Inn em junho de 1969. Agora reparem aqui, certamente não sou um expert no que ocorreu no Stonewall. O que sei é que o que aconteceu ali não deveria ter ocorrido. É no mínimo interessante que o Sr. James O'Neill, declarando-se pouco competente para falar sobre o evento, manifeste uma opinião contrária ao evento em si ou à ação da polícia, desfazendo ou, de certa forma, emprestando certa desonra aos seus companheiros de ofício que trabalharam em 1969, nessa ocasião, inclusive com risco de vida, como foi o caso do evento no Stonewall Inn. É bastante interessante que isso ocorra. Muito bem, quais foram os frutos que nós podemos chamar de imediatos do evento do Stonewall? Então, a partir desse final do mês de junho de 1969, com o tumulto ocorrido em Nova York, o movimento gaysista, já bastante conectado em termos nacionais nos Estados Unidos, ele se torna um movimento de massa com uma força praticamente irresistível. E eu gostaria de elencar aqui para vocês alguns resultados que nós podemos classificar como resultados imediatos, ou quase, alguns deles quase imediatos, do evento do Stonewall. Então acompanhem comigo aqui. O primeiro deles, que nós podemos classificar como imediato, foi a multiplicação das organizações militantes,
muito bem estruturadas, muito bem organizadas. A começar por aquela que foi a sementeira de diversas outras, porque ela iria se desdobrar e se dividir em diversas outras, que é a Gay Liberation Front, ou GLF, fundada no mesmo ano do Stonewall, 1969. Ainda em 69 nós temos a Gay Activists Alliance, ou GAA. Temos a Queens Liberation Front, também de 69, um movimento gaysista sediado no bairro do Queens, em Nova York. Temos, em 1970, já no ano seguinte, uma outra organização revolucionária comandada por travestis, que foi a STAR, a Street Transvestite Activist Revolutionary, uma organização revolucionária de travestis de rua. No ano de 1973, menos de 4 anos após o evento de Stonewall, surgiu uma organização jurídica em defesa dos homossexuais, a Lambda Legal. Surgiu uma organização conhecida como PFLAG, que é a Parents Family of Lesbian and Gays. Essa organização é bastante interessante porque, debaixo do disfarce de dar apoio a homossexuais, aos familiares de homossexuais presos, essa organização começou um trabalho de militância dentro das famílias, dentro dos parentes de homossexuais, ou seja, trabalhando ali toda uma estratégia de convencimento e de engenharia social. Nós temos, além da PFLAG, no ano de 1973, ainda uma outra organização que foi bastante atuante, sobretudo na luta política, para a sujeição de entidades que se tornaram entidades-alvo nessa luta da militância, que foi a National Gay and Lesbian Task Force, ou Força Tarefa Nacional de Gays e Lésbicas, fundada em 1973. E um pouco mais para frente, ainda nos anos 70, nós temos a mais terrível, a mais desafiadora de todas elas, que é a NAMBLA, formada em 1978, cuja sigla significa North American Man-Boy Love Association, ou Associação Norte-Americana de Amor entre Homens e Meninos. Trata-se, naturalmente, de uma organização pedófila, abertamente pedófila, e que em diversas paradas do orgulho gay desfilou abertamente, contando com o apoio de outros militantes gaysistas que não se puseram e não se opuseram à pedofilia praticada pelos membros da NAMBLA. Outra consequência direta que nós tivemos do evento do Stonewall foi a criação, ainda no mesmo ano, de diversas publicações, ou seja, a atuação na mídia cresceu grandemente, com a formação de jornais e periódicos destinados especificamente à luta revolucionária da militância gaysista. Por exemplo, apenas 6 meses após o tumulto em Stonewall, só em Nova York já havia mais 3 jornais especializados voltados para o público militante. No ano seguinte, menos de um ano depois do ocorrido ali em Greenwich Village, no Stonewall Inn, começaram as paradas do orgulho gay. E notem uma coisa curiosa, que em geral, ao redor do mundo hoje, as paradas do orgulho gay, elas sempre acontecem, salvo alguma exceção, no mês de junho. E por que elas acontecem no mês de junho? Porque elas existem para enfatizar a luta revolucionária que está focada de forma icônica naquele evento do Stonewall Inn que se deu no 27 de junho de 1969. Então, a partir do ano de 1970, as paradas do orgulho gay começam, se bem que não ainda com esse nome, em todos os lugares. Elas vão começar primeiramente em Nova York, Los Angeles e Chicago. Sempre em junho, como eu havia dito para vocês, em função do marco histórico do Stonewall Inn. Uma outra coisa importante, que vale a pena ser enfatizada aqui como uma consequência dessa dinamite que foi o evento do Stonewall Inn, foi a tomada de entidades científicas, submetendo-as aos interesses da militância. E a primeira vítima dessa ação
foi a Associação Americana de Psiquiatria em 1973, e nós vamos ver exatamente como isso se deu. Eu queria começar citando para vocês um dos exemplos já mencionados aí, como consequências do Stonewall, que foi o surgimento de algumas entidades muito focadas na ação revolucionária, como foi o caso do GLF, ou Gay Liberation Front. O Gay Liberation Front, que foi fundado em 1969, ele acabou se tornando uma espécie de sementeira de diversas outras organizações que nasceram a partir dele e a partir da sua luta. O Gay Liberation Front era uma organização de esquerda, de extrema esquerda, com pautas anticapitalistas, anticristãs, e eles vão deixar aqui num escrito, um panfleto, explicando as origens do movimento. Esse panfleto foi publicado em 1970 e explica um pouco daquilo que o Gay Liberation Front se propunha a fazer. Isso a partir da visão deles mesmos. Então vejam comigo a explicação do Gay Liberation Front sobre o trabalho de militância. Eles dizem: o Gay Liberation Front é uma coalizão nacional de organizações revolucionárias homossexuais. Então percebam que ele usa a palavra coalizão porque eles juntam entidades que não necessariamente pensem exatamente igual, mas que, em função de uma agenda única, lá na frente, uma agenda geral única, eles se unem apesar de algumas divergências. Então isso é uma coalizão, não é? Então o Gay Liberation Front é uma coalizão nacional de organizações revolucionárias homossexuais que visa criar uma contracultura, uma cultura contrária à cultura que está estabelecida. Então notem aqui há um certo elemento que nós chamaríamos de marxismo cultural, que nós poderíamos até estabelecer aqui um certo paralelo com aquele ideal de Antônio Gramsci, você criar uma outra hegemonia cultural contra aquela que agora existe, né? Então, o GLF visa criar uma contracultura radical a partir do estilo de vida homossexual. E eles dizem: somos parte de um movimento político radical que busca eliminar toda a opressão contra os gays, seja na indústria, na mídia, no governo, nas escolas e nas igrejas. O que você lê aqui como eliminar a opressão, na verdade, em outras palavras, significa ocupação por eles. Eles visam ocupar essas áreas sociais aqui descritas, indústria, mídia, governo, escolas e igrejas, que é o que eles estão fazendo, ou começariam a fazer a partir dos anos 70, chegando até agora, né? E eles dizem: somos um grupo revolucionário de homens e mulheres formado na consciência de que a total liberação das pessoas, perceba a palavra liberation, tá? Liberação, que é uma palavra bem, digamos, bem frankfurtiana, né, dos revolucionários da escola de Frankfurt. Você vai ver essa palavra presente no movimento feminista, por exemplo, Women's Liberation, Gays Liberation. Essa palavra é muito usada porque ela é um instrumento de destruição da ordem que eles consideram escravizante ou opressiva contra essas minorias, no caso, né? Então, somos um grupo revolucionário de homens e mulheres formados na consciência de que a total liberação das pessoas não se realizará a não ser que as instituições sociais existentes sejam abolidas ou destruídas. Portanto, é um movimento de destruição, um movimento revolucionário para virar do avesso a sociedade. Eles dizem: rejeitamos as tentativas da sociedade de nos impor papéis e definições sexuais. Com o passar do tempo, o GLF mostrou-se muito bem alinhado com outros grupos da esquerda americana, inclusive alguns bastante violentos, como o caso, por exemplo, do Black Panthers, os Panteras Negras. E eles intensificaram, a partir dessas ligações e dessas coalizões, né, o discurso já conhecido, o discurso da esquerda, anticapitalista, anti-moral judaico-cristã, contra papéis de gênero, né? Você já vê aqui a construção de alguns elementos que nos dias de hoje nós já compreendemos como, já de forma mais amadurecida, a ideologia de gênero. Quer dizer, isso está sendo
construído lá atrás através desses grupos revolucionários. Então, mais uma vez, tomando as palavras do próprio GLF sobre como eles se definem, nós vamos ver o que eles dizem sobre si. Eles dizem mais uma vez: somos um grupo revolucionário de homens e mulheres formados segundo a consciência de que a total liberação de todas as pessoas não irá se realizar a não ser que as instituições sociais existentes sejam abolidas. Rejeitamos as tentativas da sociedade de nos impor papéis e definições sexuais. Então está aqui claro que essa proposta do GLF era uma proposta revolucionária em termos gerais.